você seja renovado por Deus, que o renovo de Deus se manifeste na sua vida de uma maneira toda especial, que a graça e a bondade do nosso Senhor seja constante na sua vida. Estamos aqui para mais uma live, para mais uma transmissão, onde nós estaremos compartilhando da palavra de Deus para nossa edificação, para nosso fortalecimento. Já temos aqui algumas pessoas conosco, o meu amigo Kelson. Meu querido, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar aqui participando dessa nossa transmissão. Que Deus abençoe sua vida, suas atividades, sua família, Kelson. Deus abençoe de uma maneira toda especial. Também conosco a Aldenisa Fernandes. Deus abençoe sua vida. Marcinho, da Igreja de Deus em Irauçuba. Marcinho, Deus abençoe sua vida, meu querido, de uma maneira maravilhosa, maravilhosa. Então, hoje nós continuaremos a nossa reflexão no Evangelho de João, capítulo de número 4. Já deixa a sua Bíblia pronta aí no capítulo de número 4 do Evangelho de João, a partir do verso 29, tá certo? Hoje nós encerraremos o capítulo de número 4, para na semana que vem iniciarmos no capítulo de número 5. Então você que pode, você que consegue acompanhar o momento da ministração da palavra, fazendo uso da Bíblia Sagrada, aberta em João, capítulo de número 4, a partir do verso de número 29. Vamos com mais um louvor ao nosso Deus nesta noite, e que você receba da parte de Deus a palavra que edifica, a palavra que fortalece, a palavra que nos faz compreender o que Deus tem para nós. Amém? Vamos ouvir mais um louvor. Glória a Deus. Divulgue, compartilhe entre os seus amigos e familiares, para que eles também ouçam essa palavra de hoje. Meu querido, a sua vida, da Ariadna e da Isabelle, né? Deus abençoe vocês três de uma maneira toda especial, querido. Saudades de vocês também, tá? Somos
você receba a calma, a paz, a tranquilidade que só o Senhor pode nos proporcionar. Só Ele, ninguém mais, só o Senhor. A irmã Laura também já acompanhando aqui a nossa transmissão. Irmã Laura, serva de Deus, que o Senhor dos Exércitos abençoe sua vida de uma maneira maravilhosa. Não esqueçam que a nossa ministração hoje terá como base o Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós continuaremos a nossa reflexão no capítulo de número 4, a partir do verso de número 29. Hoje nós encerraremos, para na semana que vem iniciarmos no capítulo de número 5. Compartilhe, converse aí com seus amigos, com seus familiares, para acessarem a nossa página no Facebook e acompanharem então essa live, essa transmissão. Eu sei que algumas igrejas voltaram com as suas programações, talvez esse horário acabe coincidindo com o horário de alguns cultos, as programações da igreja que você congrega, mas você poderá também acompanhar essa transmissão de hoje no nosso canal no YouTube, PR Francildo Gomes. Você acessa lá no YouTube, faz a sua inscrição e ativa lá o sininho para receber as nossas notificações. Em alguns instantes nós estaremos com a ministração da palavra. Então deixa a sua Bíblia pronta no Evangelho de João, capítulo de número 4, e juntos nós iremos aprender algo mais da palavra do Senhor para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, na certeza de que o Senhor tem falado aos nossos corações, na certeza de que o Senhor tem tratado conosco de uma maneira tão especial que tem sido possível a gente entender um pouco melhor o que Deus espera de nós, o que Deus espera do ser humano, principalmente daqueles que têm uma vida que o agrade, que o glorifique. Então, à luz das Escrituras, a gente vai procurando reconduzir a nossa vida para o centro da vontade de Deus, para o centro dos propósitos de Deus, sabendo que a sua palavra é boa, sabendo que a sua palavra é digna de aceitação. Vamos com mais um louvor, e após esse louvor nós então estaremos com a ministração da palavra do Senhor. É o tempo que você precisa para compartilhar, chamar amigos e familiares para participarem dessa nossa transmissão e serem edificados pelo poder da palavra do nosso Deus. Existem muitos deuses por aí, mortos, de mentira, e que são adorados. A paz do Senhor, irmã Laura, Deus abençoe sua vida e de todos que estão aí com você, acompanhando a nossa transmissão. Deus abençoe a todos. Teve uma história entre nós, que passou no meio de nós, que foi tocado pela multidão, e ninguém, nem os ateus, conseguem provar que ele não existiu. E ele, sendo Deus, sem necessidade nenhuma, ele desce, se faz homem, sabe para quê? Para saber como eu e você sofrimos. Como é que é o sofrimento humano? Então ele passou por todos os sofrimentos que eu e você passamos. E ele fez muito mais. Ele se entregou a uma cruz e viu até a última gota de sangue dele ser derramada em dores terríveis, para provar o quanto ele me ama e o quanto ele ama você. Por isso que quando eu penso em Jesus, eu não consigo pensar nele apenas como Deus, que ele é o meu Deus. Eu não consigo pensar nele apenas como o Senhor, que ele também é o meu Senhor. Mas ele é muito mais que isso. Para mim e para você, sabe o que ele é? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei o meu dilema e ele me escutou. Lhe falei o meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos
servo a própria vida renunciou. Marcos. Toca para esse seu amigo aí. Me falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele chamou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era ele. Neste mundo, amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem entender. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometer, e olha nos olhos de quem tanto mal me fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Aleluia! Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Quem daria a sua vida em favor de outros? Jesus, um dia conversando com seus discípulos, disse: quem tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos? Quem? Ele, Jesus Cristo, é esse que morreu a nossa morte, para que tivéssemos a oportunidade de viver uma vida plena, uma vida abundante. Eu quero agradecer também aqui ao irmão Rony, da Igreja de Cristo no Jardim Itajaí, acompanhando aqui a nossa transmissão. Servo de Deus, que o Senhor o abençoe de uma maneira maravilhosa, maravilhosa. Meus amados irmãos e amigos que têm acompanhado as transmissões que a gente tem feito aos domingos, e agora as transmissões que faremos sempre às quintas durante a semana. Nós concluiremos hoje a nossa reflexão no capítulo de número 4 do Evangelho de João,
que trata de dois grandes momentos da vida de Cristo, do ministério de Cristo. O primeiro grande momento foi o seu encontro com a mulher samaritana, e o outro momento, registrado aqui no capítulo de número 4 do Evangelho de João, é quando Jesus Cristo, mesmo sem ter que ir à casa de um oficial, realizou um milagre em que o filho do oficial, que estava muito enfermo, foi curado por uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. São esses dois grandes momentos registrados aqui no capítulo de número 4. O encontro de Jesus com a mulher samaritana resultou na conversão dos samaritanos, de muitos samaritanos, porque eles foram ter com Jesus depois do testemunho da mulher. E eu quero começar a nossa palavra, a nossa reflexão hoje a respeito desse testemunho da mulher. Qual foi esse testemunho da mulher samaritana? O que foi que ela chegou compartilhando? O que foi que a mulher samaritana chegou declarando para que tal testemunho fosse tão impactante, a ponto daquelas pessoas se sentirem interessadas, curiosas, para saírem de seus lugares e irem ao encontro de Jesus para ouvir o que mais ele tinha para compartilhar, para ouvirem o que mais ele tinha para dizer a respeito dele e a respeito do reino de Deus. Diferente do que muitos pensam a respeito do testemunho, aquela mulher não falou muita coisa. Ela não procurou rechear o testemunho dela com relatos extraordinários. Não. Eu penso até que o testemunho dela, da mulher samaritana, foi um testemunho muito sábio. Eu diria que dentre todos os testemunhos que você já ouviu, eu particularmente afirmo aqui que dentre os muitos testemunhos que eu já ouvi a respeito do encontro de pessoas com Cristo, o testemunho dela foi um testemunho simples, foi um testemunho muito profundo, porque ela não procurou fazer esforço algum para provar quem era Jesus. Ela não procurou fazer esforço algum, seja com palavras, seja com fantasias, do sobrenatural, para provar que Jesus Cristo era o Messias. Pelo contrário, ela chega na cidade e diz que havia encontrado alguém que falou toda a sua vida, e para ela não dizer, ela não chamar para ela responsabilidade e declarar, ele é o Messias. Olha o que ela diz no verso de número 29, capítulo 4, verso de número 29. Ela diz assim: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Toda vez que eu leio esse versículo, eu me sinto ainda mais atraído pelo testemunho da mulher samaritana. Ela não procurou focar o seu testemunho na experiência que ela viveu com Cristo, muito embora ela tenha dito, venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Mesmo ela tendo dito isso, ela não forçou a barra com esse testemunho íntimo dela, mas ela estimulou, ela encorajou, ela incentivou aqueles que ali estavam a irem ver Jesus, ouvir Jesus, para que eles tirassem as suas próprias conclusões, quando ela diz assim: porventura não é este o Cristo? Sabe por quê? Que isso chama muito a minha atenção. Sabe por quê? Que essa declaração, essa deixa
da mulher samaritana me chama muito a atenção, porque ela deixou bem claro aqui, quando ela diz, porventura não é este o Cristo, ela deixa bem claro que a minha conclusão a respeito de quem ele é, a conclusão de quem quer que seja a respeito de Jesus, passa por um quesito. Qual? Experiência pessoal com Cristo. É como que ela estivesse dizendo o seguinte, é como que a mulher samaritana estivesse dizendo o seguinte: eu não consigo, por mais que eu tente, eu não consigo explicar com palavras, com as minhas palavras, quem de fato ele é. Eu só sei dizer para vocês que ele falou tudo o que tenho feito, mas se isso não é suficiente, venham ver esse homem e tirem as suas conclusões. Porventura não é ele o Cristo? Essa declaração dela deixa bem claro que quem quer que seja, qualquer pessoa que queira tirar as suas próprias conclusões a respeito do Evangelho de Cristo, o que é o reino de Deus, o que é o Evangelho de Cristo, o que é ter Cristo, o que é andar com Cristo, essa conclusão passa por um quesito muito importante: experiência com Cristo. A experiência pessoal do encontro com Cristo Jesus. Por mais que você tente explicar com palavras o que foi o seu encontro com Cristo, por mais que você tente explicar com palavras o que você sentiu quando rendeu a sua vida a Cristo Jesus, ainda assim não é suficiente se a pessoa que está te ouvindo, se a pessoa que você deseja alcançar não viver essa experiência pessoal. Eu não estou dizendo de experiência pessoal de ter que aceitá-lo de imediato, mas a experiência pessoal de caminhar nesse Evangelho, de ter os primeiros contatos com esse Evangelho. O que a mulher samaritana estava propondo para aquelas pessoas era exatamente isso. Eu sei que pela minha vida, eu sei que pelo meu estilo de vida, talvez a minha palavra não seja aceita por vocês, mas eu quero dizer uma coisa: venham ver um homem que disse tudo quanto tenho feito, e ao ver esse homem, tirem as suas conclusões. Ao ouvirem esse homem, concluam por vocês mesmos: porventura não é ele o Cristo? Ou seja, a gente não vai convencer a pessoa, até porque esse papel do convencimento não é nosso, mas é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas não é o meu esforço, não é a procura de belas palavras que vai fazer com que a pessoa comece a ver Cristo de uma outra forma, se ela não tiver o seu primeiro contato com o Evangelho, se ela não tiver o primeiro contato com a realidade do reino de Deus, se ela não tiver o primeiro contato com a realidade cristã, com a realidade do cristianismo. E é esse o papel que a igreja tem aqui na terra: proporcionar a amigos, a familiares, proporcionar a outras pessoas a oportunidade de terem um contato com o Evangelho, para que diante desse contato tais pessoas tirem as suas próprias conclusões. E isso é importante porque infelizmente nós estamos vivendo uma época em que o Evangelho está desacreditado. E ele está desacreditado não porque o Evangelho seja ultrapassado, porque o Evangelho de Cristo ele é atemporal. Ele não perdeu seu prazo de validade. Não. Ele está desacreditado por conta daqueles que estão no Evangelho. E os escândalos têm gerado na mente das pessoas a sensação de que
Não há um evangelho puro, verdadeiro, genuíno. E é preciso que a igreja do Senhor Jesus, a verdadeira igreja, proporcione às pessoas a oportunidade delas conhecerem esse evangelho, terem um contato com esse evangelho, para que elas concluam que o evangelho é puro, que o evangelho é simples, que o evangelho é transformador, e ele é transformador porque ele nos apresenta aquele que transforma a vida de quem quer que seja, e esse alguém é Jesus Cristo, Filho de Deus. A rejeição ao evangelho hoje não é por causa da incredulidade, mas a rejeição ao evangelho hoje se deve ao fato dos escândalos. E por causa dos escândalos há uma generalização de que o evangelho é uma farsa, de que o evangelho é uma grande mentira. E aí tentamos com argumentações, tentamos em debates, tentamos em discussões provar o contrário. E não são com argumentações, não são com debates, mas abrindo as portas, apontando o caminho para que as pessoas comecem a ter um contato com o evangelho e por elas concluam: o evangelho é bom, o evangelho é transformador, o evangelho ele faz bem, Foi isso que a mulher fez. Ela não tentou com suas palavras provar quem era Cristo, mas ela apontou o caminho, ela apontou uma direção, dizendo: porventura não é este o Cristo? Porque diante do que eles iriam ver e ouvir do próprio Cristo, eles tirariam as suas próprias conclusões. O Evangelho de Cristo, com isso nós também aprendemos que o Evangelho de Cristo não é uma imposição. O Evangelho de Cristo não é uma imposição. Cristo nunca impôs nada a ninguém. O Evangelho de Cristo é uma proposta. Ele nos é proposto por Cristo, e nós analisamos todas essas propostas de Cristo e percebemos que essas propostas que Cristo nos faz são propostas que edificam, são propostas que nos fazem bem, são propostas que fazem bem a nossa vida. Olhem, vejam uma das propostas de Cristo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Essa é uma proposta maravilhosa. Uma outra proposta de Cristo é quando ele diz assim: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É uma outra proposta. Veja uma outra proposta de Cristo Jesus, João 5,24. Na verdade vos digo: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, pois passou da morte para não entrará em condenação, pois passou da morte para a vida. É uma proposta maravilhosa. E diante dessa proposta que nos é oferecida, nós concluímos: em que outro lugar, em que outra parte do mundo nós encontramos tais propostas que nos completam? Em que outra parte do mundo, em que outro segmento, em que outra pessoa nós encontramos propostas tão sucintas, que uma vez tendo contato com tais propostas, é possível a gente sentir que a nossa vida está sendo complementada por algo de Deus, da parte de Deus, que vem de Deus, se não encontramos isso única e exclusivamente em Cristo Jesus. Você e eu passamos por essa experiência, e apontar essa direção para amigos e parentes é proporcionar a eles a oportunidade para que eles também vivam essa experiência. Então a gente precisa mudar um pouco
a direção do nosso evangelismo. A gente tem procurado fazer um grande esforço para provar que Cristo é o caminho, o que não é errado. Mas o que eu estou propondo como reflexão hoje, o que eu proponho como reflexão hoje para nós, é que por que não deixar a pessoa por si só tirar essas conclusões? E de que forma nós podemos fazer isso, pastor? Apresentando o Evangelho da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Para que essa pessoa, ao tocar no Evangelho, sejam tocadas pelo Evangelho. Para que essas pessoas, ao ouvirem o Evangelho de Cristo, concluam por elas mesmas. Isso é bom. Isso sim é novidade. Eu não estou dizendo que é errado você falar de Cristo. O que nós não podemos é fazer um grande esforço com as nossas próprias palavras e tentar convencer quem é Cristo para essas pessoas, quando na verdade isso passa por um quesito que é essa pessoa viver a experiência pessoal do encontro com o Senhor. Quando Natanael questionou Filipe, dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não foi questionar. Filipe não disse para ele assim: mas e Deus não pode fazer coisas diferentes? Filipe não chamou Natanael de incrédulo. Pelo contrário, quando Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha a resposta de Filipe: vem e vê. Filipe proporcionou a Natanael a oportunidade do encontro. Olha, não custa nada você ir lá, não custa nada você ouvi-lo, não custa nada você ir onde ele está. Eu não estou pedindo para você crer agora, eu não estou pedindo para você acreditar agora, eu só estou pedindo que você me acompanhe e o veja e o ouça, e depois disso tire as suas próprias conclusões. Filipe não impôs. A igreja não pode impor. A igreja tem que dizer: Cristo está ali. Vai lá, vê. Vai lá ouvir o que ele tem para dizer, o que ele tem para falar. E pode ser que numa primeira visita a pessoa não esboce nada. Pode ser que no segundo contato também não. Pode ser que a partir do terceiro contato a pessoa comece a dizer: e Cristo me quer? E Cristo me aceita do jeito que eu sou? E quando surgirem esses questionamentos, quando surgirem essas perguntas, pode ter certeza que essa pessoa está abrindo o seu coração para o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Essa é a primeira lição que a gente extrai aqui do capítulo de número 4 do Evangelho de João, a partir do verso de número 29. E se você acompanha a leitura, você vai ver que no verso 41 e 42, as pessoas que foram ver Jesus e ouvir Jesus, olha o que é que diz os versos 41 e 42. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eles não se limitaram, ou não quiseram se limitar ao testemunho da mulher, mas abertamente eles disseram: o que você nos disse ajudou, mas a fé que temos agora, a fé que foi gerada agora, não é pelo que você disse,
mas é porque nós ouvimos e sabemos verdadeiramente que Ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Porque a fé em Cristo, ela não pode ser resultado de uma imposição. A fé em Cristo, ela também não pode ser resultado único do que o outro diz. Porque se a pessoa manifestar uma fé como resultado do que o outro disse, diante de uma frustração, diante de uma decepção, a fé dessa pessoa fica abalada, estremecida. Por isso, eu insisto em dizer que é necessário proporcionar a essa pessoa o encontro, um relacionamento do encontro pessoal, o momento do encontro pessoal dela com Cristo. A gente precisa mudar algumas coisas, a nossa forma de abordar, a nossa forma de apresentar o Evangelho. Mas pastor, a gente tem que fazer arrudeios? Eu não estou falando que a gente tem que fazer arrudeios. Não é isso. Não é isso. Mas a gente precisa entender que o que foi proporcionado a essas pessoas aqui foi essa oportunidade do encontro pessoal, a ponto deles dizerem: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que Ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Resultado de um encontro. Houve um encontro pessoal, houve uma experiência pessoal, e aquela experiência pessoal resultou numa convicção, numa certeza. E é isso que a igreja precisa corrigir, para que o evangelismo se torne eficaz. Amém? Eu espero que você esteja entendendo a proposta dessa primeira observação. Não é que não tenhamos que falar de Cristo, temos que falar de Cristo. Mas não podemos tirar da pessoa a oportunidade dela dar um passo, ver, ouvir, conhecer, analisar. A gente não precisa fazer um evangelismo desesperado pelo resultado. A gente não precisa fazer um evangelismo baseado na insistência. A gente precisa fazer um evangelismo eficaz. E o evangelismo eficaz passa por esse princípio. Você está levando alguém para apresentar a um outro alguém. Os dois vão se conhecer. Um vai ouvir o outro. Olha que coisa interessante. Isso é o evangelismo. E teremos bons resultados se começarmos a conduzir o evangelismo dessa forma. Amém? Espero que eu esteja sendo claro e objetivo, e que você esteja entendendo essa primeira observação. A segunda observação, aqui no capítulo de número 4, está quando os discípulos retornaram. Quando os discípulos retornaram, eles viram Jesus conversar com a mulher samaritana. Não quiseram interromper a conversa, ficaram de longe observando. E quando a mulher saiu, que foi lá na cidade chamar as pessoas, eles se aproximaram e disseram assim: mestre, come, rabi, come. E aí Jesus inicia agora com os discípulos uma outra conversa. A primeira conversa foi de Jesus com a mulher samaritana. A segunda conversa foi agora com os discípulos, até que os samaritanos chegassem.
Qual foi a conversa, qual foi o foco, qual foi a direção da conversa de Jesus com os discípulos? Jesus respondeu para eles o seguinte: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E os discípulos, mais uma vez, não entenderam essa linguagem de Jesus quando eles perguntaram: trouxe-lhe, porventura, alguém algo para comer? E Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa aqui foi a conversa de Jesus. Enquanto a mulher samaritana se retira do poço, do cenário em que ela estava conversando com Jesus, e vai até a cidade, declarar Jesus Cristo para as pessoas, e até que aqueles samaritanos viessem ao encontro de Jesus, Jesus agora tem uma conversa com os discípulos, e essa conversa com os discípulos também tem uma mensagem de Deus aqui para nós. Qual é essa mensagem? Havia um propósito naquela conversa de Jesus, nesse intervalo, até que os samaritanos se aproximassem, havia um propósito. E que propósito é esse? Os discípulos insistiam que Jesus comesse alguma coisa, e Jesus dando a eles um direcionamento. Que direcionamento foi esse que Jesus deu para eles? Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. E a comida é essa: fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, o que Jesus propõe para os discípulos é o seguinte: é bem verdade que enquanto estivermos aqui, teremos as nossas necessidades, seja física, seja necessidade de cunho econômico. A gente tem as nossas necessidades. O que Jesus está apontando para eles é: enquanto estivermos aqui, teremos as nossas necessidades. No entanto, não podemos esquecer que há um propósito maior nessa nossa existência aqui na terra. Nós não podemos esquecer, o que Jesus está propondo para eles é exatamente isso. Nós não podemos esquecer, vocês não podem esquecer, que a despeito de serem homens comuns, com necessidades que os outros têm, vocês não podem esquecer que vocês estão aqui por um propósito maior. Ninguém vem, o que Jesus está sinalizando é que ninguém vem ao mundo, e principalmente quando o Evangelho, a luz do Evangelho é acesa para nós, principalmente quando provamos do Evangelho, aí entendemos que ninguém vem ao mundo por acaso, ninguém vem ao mundo por um resultado alheio, mas que estamos aqui por um propósito maior, por um propósito maior. Temos as nossas correrias do dia a dia? Temos, mas não podemos esquecer que há uma responsabilidade maior que deve nos impulsionar, que deve nos mover. E qual é essa responsabilidade maior? Para com o Evangelho de Cristo Jesus: fazer a vontade e a obra daquele que perdoou os nossos pecados, daquele que nos trouxe à existência. Por isso, eu sempre discordei quando as pessoas dizem assim, quando estão saindo de casa para o culto, dizendo assim: eu estou indo servir a Deus. E aí volta para casa com a sensação do dever cumprido. Já fiz a minha parte, já servi a Deus hoje. Culto não é servir a Deus. Não é. Me desculpe. Me desculpe. Mas mude essa concepção que você tem de servir a Deus. Porque aí seria muito cômodo
Se o culto fosse servir a Deus, seria muito cômodo, porque aí eu teria dia e hora para servir. Tipo, tem igrejas que é culto domingo, segunda, quarta, ou segunda, quinta, e aí temos aí 3 dias só para servir. Não, me desculpe, o culto não é o seu serviço para Deus. Primeiro que Jesus está dizendo o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a sua obra. Fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Abre-se um leque que nos apontam vários indícios do que vem a ser a vontade de Deus para as nossas vidas. Portanto, o que Jesus está propondo para os discípulos é que você e eu não esqueçamos que, a despeito das nossas obrigações sociais, das nossas obrigações civis, das nossas obrigações como cidadãos, existe uma obrigação maior para com aquele que nos arrancou do lamaçal de pecados, nos perdoou as transgressões e escreveu o nosso nome no livro da vida, que é fazer a sua vontade e a sua obra. Amém? Por isso Jesus começa dizendo para os discípulos: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem, vocês não se deram conta ainda. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa se dar conta que sua responsabilidade para com Deus vai além dos cultos. Ajudar o pobre, ajudar o necessitado, é uma forma de você fazer o bem, fazer a vontade e fazer a obra de Deus. As pessoas têm um slogan de missões, né? Eu não concordo muito, e talvez você concorde, é um direito seu, assim como também é um direito meu discordar. Eu não concordo muito com o slogan de missões que diz assim: missões se faz com os pés que vão, com as mãos que abençoam e com os joelhos que se dobram. Jesus não mandou dobrar joelhos. Jesus não mandou fazer missões estendendo as mãos. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Missões só se faz de uma forma. Missões só se faz de um jeito: se dando, se entregando, se doando em prol da salvação do outro. Não é no meu quarto, porque interceder, orar não é missão. Interceder, orar por alguém, orar pelos missionários, orar por quem está lá fora, se expondo aos perigos para levar o evangelho de Cristo, orar não faz parte da missão. Orar é a minha obrigação como cristão. Clamar, interceder, rogar a Deus pela vida daqueles que estão expostos aos perigos, levando o evangelho de Cristo. E nem por isso você está fazendo missão. Missão é ir, missão é sair, missão é se colocar nas trincheiras. Isso é missão.
E Jesus está dizendo: minha comida é fazer a vontade e a obra de Deus. Talvez por causa do momento delicado que nós estamos vivendo, nós estamos fazendo muito uso das redes sociais, o que não é errado. O que não é errado. Porque no momento é a ferramenta que temos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não permita que as redes sociais substitua a experiência do contato, do olho no olho. Não permita. Por isso, volto um pouco, logo quando iniciou a quarentena, o que me preocupa não é o tempo que ficaremos sem fazer os cultos nos templos. O que me preocupa não é o tempo que teremos que ficar em casa, ainda reclusos. O que me preocupa é com que mentalidade sairemos de casa com relação ao reino de Deus. É isso que me preocupa. Porque corre-se um grande risco da igreja entregar-se ao comodismo das redes sociais. Para agora é válido, para agora é válido. Mas isso não pode substituir a experiência do contato, do estar ali diante da pessoa. Isso não pode substituir. Amém? Qual era então o propósito de Cristo falando isso para os discípulos? Para eles não esquecerem. Assim como você e eu não podemos esquecer que temos uma responsabilidade no reino de Deus, que temos tarefas no reino de Deus. Não, mas eu mandei um zap hoje para uma pessoa dizendo: Jesus te ama. Deixa eu beber uma água. Você pode fazer mais que isso. Você pode fazer mais que isso. Por outro lado, quando Jesus também diz para os discípulos: tenham uma comida para comer que vocês ainda não conhecem, Jesus está dizendo: vocês ainda não se deram conta do quão grande é essa obra, do quão sublime é estar a serviço de Deus, estar a serviço do Senhor. E eu vejo que a beleza do estar a serviço do reino não tem sido, como é que eu posso dizer, não tem sido considerado assim com tanta relevância, o estar a serviço do reino. Porque deixa eu falar por algo, o cenário de agora, que vai chegar lá para o mês de novembro, do tipo, há uma dificuldade que os cristãos têm de vestir a camisa do reino, mas não há dificuldade alguma dos cristãos de vestirem uma camisa de um partido político. Há uma dificuldade enorme das pessoas vestirem a camisa do reino e serem tomados pela importância do reino. Há uma dificuldade, mas não há nenhuma dificuldade em vestir uma camisa de um partido político. E eu tenho o seguinte pensamento: quantos cidadãos nós temos a nossa responsabilidade de cidadãos, de exercer a nossa cidadania, votar. E aí você tem o direito de votar, você tem o direito de anular seu voto, você tem o direito de votar branco, você tem o direito de votar, de não votar, né? De justificar.
Agora, que é ridículo você como cristão, eu como cristão, levantar uma bandeira que não a do reino de Deus, isso é ridículo. Jesus está dizendo: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem, ou seja, vocês não se deram conta do quão sublime é estar a serviço do reino. Com relação a essa questão, o que a Bíblia vai nos dizer? Que devemos orar pelas autoridades, orar. Eu já vi discurso dizendo o seguinte: mas Daniel e José foram políticos porque exerceram cargos políticos. Nananina, não. José não foi político, Daniel não foi político. Viram nesses homens uma capacidade que não se viu em outros, e os soberanos, no caso de José, Faraó; no caso de Daniel, teve lá Dario, Nabucodonosor. Esses soberanos viram nesses homens uma capacidade que não se viu nos outros, e confiou a esses homens responsabilidades especiais. Uma comida tenho para comer que vocês ainda não conhecem. Palavra de Jesus, sintetizando para nós, vocês ainda não se deram conta do quão sublime é estar a serviço do reino. E quem está a serviço do reino não se encanta por nenhuma outra ação que não seja o reino de Deus, o reino do Senhor. E com relação às autoridades, o único papel da igreja com relação às autoridades é orar por eles. Paulo vai dizer: orai por eles, orai pelas autoridades, levantando mãos santas. Esse é o papel da igreja. E infelizmente é desesperador, é triste saber que o envolvimento de cristãos nesse período político é assustador. Assustador. Vestem a camisa. Eu não vou nem dizer que tiram a camisa do reino, porque quem veste a camisa do reino não tem coragem de pôr outra por cima dela, e nem de tirar ela para vestir outra. A igreja precisa se dar conta que estar a serviço do rei, dos reis, é mais sublime do que estar buscando tirar proveito na política. Eu tenho as minhas convicções, exerço a minha cidadania, mas não esqueço o que Jesus disse: uma comida tenho para comer que vocês ainda não conhecem. Considero estar a serviço do reino mais sublime do que qualquer outra coisa. Eu espero que você esteja entendendo. E que o Senhor abençoe a sua vida. Para terminar, um outro momento interessante aqui no capítulo de número 4 é quando Jesus curou o filho de um oficial. O oficial foi ao encontro de Jesus e disse assim, rogou-lhe, verso 47 diz assim: ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Ele rogou, ele pediu, ele clamou, ele implorou que Jesus descesse com ele, fosse até a casa dele,
E a resposta de Jesus foi a seguinte: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Jesus, ele não criticou a atitude do pai em pedir socorro a ele. Não foi isso. O que Jesus condenou foi aquele homem, na sua forma de pensar, deduzir que o milagre só acontece se eu tirar Jesus daqui e levá-lo ali. O que Jesus condenou não foi o fato dele pedir socorro a Jesus. O que Jesus condenou foi o fato dele não crer na palavra. O que Jesus reprova hoje é você não crer na palavra para acreditar em travesseiro ungido, em meia ungida, em rosa ungida, em martelo ungido, em água perto da televisão, porque hoje não se pode mais colocar em cima, porque a televisão é fina, tem que estar pelo menos do lado. O que Jesus reprova, o que Jesus condena, é você deixar de acreditar na palavra para se deixar ser levado por práticas reprovadas pela palavra de Deus. Olha o que é que Jesus diz: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Ou seja, é como que Jesus estivesse dizendo o seguinte para aquele homem: e quem foi que disse que o milagre só acontece se eu estiver lá? O milagre acontece eu estando aqui. Aí eu vejo gente que leva carteira de trabalho para o pastor orar, peças de roupa para o pastor orar, fotos. Numa outra ocasião, Jesus quis ir à casa do homem. Jesus entrou em contradição? Não. As ações de Jesus eram segundo a sua onisciência. Ele sabia qual seria a resposta daquele homem, do centurião. Quando Jesus se prontificou a ir à casa do centurião, o centurião disse assim: não sou digno de que entres na minha casa, mas basta uma palavra tua e meu servo ficará curado. Eu preciso crer na palavra, eu tenho que crer na palavra, porque crendo na palavra, o que é de Deus acontecerá, o que é de Deus se manifestará na minha vida, na minha casa, na minha família. É a palavra que eu preciso crer, é na palavra que eu preciso crer, é a palavra que eu preciso aceitar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se tem o travesseiro, é porque tem quem acredite no travesseiro. Se tem a rosa ungida, é porque tem quem acredite na rosa ungida. Se a turma oferece isso, é porque tem público para isso. E o que Jesus propõe para esse cidadão aqui, para aquele oficial, é exatamente isso. Filho, o milagre independe do lugar. O milagre independe do lugar. O milagre é resultado
do que você faz com a palavra. Se não ver sinais e milagres, não crereis. Você tem que ver o milagre. E ele insistiu: mestre, vamos comigo à minha casa, meu filho está morrendo. Jesus disse: vai para a tua casa. Vai, o teu filho vive. Depois daquela sacudida de Deus, depois daquela sacudida de Jesus nele, ele foi para casa. Quando chega em casa, disseram: teu filho está curado. E ele só creu na palavra quando ele perguntou assim: a que horas? Que horas isso aconteceu? Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. E aí ele lembrou: foi aquele o mesmo horário que Jesus disse: teu filho vive. Meus irmãos, meus queridos, para o milagre acontecer, você não precisa de simpatias gospel, vamos assim dizer, simpatia gospel. 7 dias disso, 7 dias daquilo. Para o milagre acontecer, não precisa de nenhum artifício. Eu vou aproveitar o comentário da Claudiana aqui. Para o milagre acontecer, Claudiana é minha esposa. Para o milagre acontecer, olha o comentário dela: Jesus é suficiente. Amém? Para o milagre acontecer, Jesus é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso de Jesus e confiar na sua palavra. Só isso. Só isso. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor confirme essa palavra no seu coração. O meu muito obrigado a todos que estão até agora acompanhando essa nossa transmissão. Pastor Evanildo, Deus abençoe sua vida, querido. Muito obrigado por estar aí acompanhando essa nossa transmissão. O Senhor seja com você, no seu ministério, com sua família. Amém, querido? Deus abençoe. Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, domingo, a partir das 18h30, nós estaremos fazendo a transmissão do nosso culto. E quinta-feira da semana que vem, iniciaremos o capítulo de número 5 do Evangelho de João. Amém? Não perca. Publique, divulgue, compartilhe para os seus amigos, para os seus familiares, que estamos com esses estudos do Evangelho de João sempre às quintas. Terminando aqui, essa transmissão já vai estar disponível no nosso canal no YouTube, PR Francildo Gomes. Vai lá, se inscreve. Eu percebi aqui durante a ministração que a Paloma publicou aqui nos comentários o link do canal. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube e ativa lá o sininho para você receber as nossas notificações. Lá você vai encontrar estudos no livro de Esdras e tudo que a gente já viu até agora no Evangelho de João. Confere lá e você será poderosamente abençoado por Deus. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém.